E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver... vamos ver alguns jogadores que vão ficar livres no mercado no final dessa temporada, que estão com seus contratos se encerrando com seus atuais clubes. Eu separei aqui os jogadores mais interessantes que vão ficar livres no mercado e que, por exemplo, poderiam chegar no seu time de coração de graça. A gente sabe que não existe nada de graça nessa vida, então sempre vai ter algum custo. Só que esses jogadores vão ficar sem contrato, então o teu time não vai precisar pagar a multa rescisória dele, entendeu? Acho que vocês conseguiram entender. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de futebol de WhatsApp que você tiver no seu celular, muito importante seu compartilhamento. E vai fazer a sua aposta no Campeonato Brasileiro, que estará de volta já já. Vai ter Vasco versus Fortaleza, vai ter América Mineiro versus Botafogo, vai ter muito jogo para vocês apostarem, fazer aquela grana. É na PagBet, primeiro link no comentário fixado. Na PagBet tu recebe o valor que tu ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. E na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. E o primeiro jogador que vai ficar livre no mercado sem contrato para chegar sem custos ao seu time de coração é o meio-campista Johan, do Atlético Mineiro. Aquele mesmo jogador que já passou pela Chapecoense, jogador que atualmente tem 30 anos de idade, faz parte do elenco do Galo, mas não é um jogador titular, não é aquele jogador mais utilizado, por mais que entre de vez em quando. A gente sabe que o Johan é um meio-campista que tem bastante qualidade. Eu não vejo ele sendo titular em nenhum grande clube do futebol brasileiro, mas né, rapaziada, para ser aquele jogador para compor elenco, para você ter ali no seu plantel, ser utilizado de vez em quando o seu titular estiver lesionado, ou para mudar o rumo de alguma partida, eu acho que o Johan é um jogador interessante, até porque ele não é um jogador extremamente caro, tem um salário que se adequa à realidade de vários elencos do futebol brasileiro, e poderia ser importante para elencos que estão ainda em construção. Comenta aí embaixo se você acha que o Johan tem espaço no seu time de coração, se você o contrataria, se você faria essa aposta nele. Cara, ele já tem 30 anos, não é um jogador velho, mas também não é um jogador jovem. Tem uma característica de ter um bom passe, ter uma boa qualidade para finalização, tem uma certa velocidade, mas eu acho que para ele ainda falta mais dinâmica de jogo. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Contrataria ou não o Johan? O segundo jogador dessa lista já é um pouco mais experiente. Estamos falando de Renato Augusto, de 35 anos, que atualmente joga no Corinthians. Muito provavelmente o contrato dele não será renovado com o Corinthians, porque o Renato Augusto vive ali sempre machucado, tem problemas físicos. Quando tá em campo é muito importante, é um jogador que tem uma qualidade excepcional de passe, de finalização, decide jogo, só que o Renato Augusto não consegue mais ter sequência. E aí, pô, cara, para alguns times do futebol brasileiro que tem elencos ali um pouco menos favorecidos, pode ser que o Renato Augusto seja uma boa, claro, com um contrato de produtividade. Você tem que colocar ali, tipo, Renato Augusto, para você receber X valor, tem que cumprir esse tanto de jogos aqui no mês, ou esse tanto de jogos na competição. Eu acho que só assim vale a pena você ter hoje o Renato Augusto. 35 anos, já não vai jogar mesmo todos os jogos, mas é um cara que, se você tiver no seu elenco, você conseguir recuperar ele fisicamente, para ele não ficar tendo lesão toda hora, é muito importante sim. É um jogador que tem uma boa experiência, é acostumado a ganhar título, acostumado com jogos grandes e de qualidade com a bola nos pés, porra, nem tem como discutir. O cara sabe pifar defesas adversárias, tem uma finalização muito boa, controla meio de campo, dá peso ao jogo. Renato Augusto é muito bom jogador, só que assim como todo atleta, quando vai ficando mais velho, começa a ter mais lesões, começa a ter mais problemas físicos e não consegue acompanhar o ritmo da temporada, ainda mais do futebol brasileiro, que é muito disputada. Mas para um contrato de produtividade, onde o clube não vá sair perdendo, pode ser interessante que algum time contrate o Renato Augusto, até mesmo os times maiores ali do futebol brasileiro. Comenta aí, se tu fosse diretor aí do teu time, contrataria ou não o Renato Augusto? Faria com ele um contrato de produtividade? Acha que vale a pena? Comenta aí embaixo também a sua opinião. O terceiro jogador dessa lista é o volante Souza, que atualmente atua no Bendim Goan. Ele tem 34 anos de idade e também vive com alguns problemas de lesão. A gente sabe que o Souza é um volante que tem qualidade, mas como a idade dele já está um pouco ali chegando para perto da casa dos 35 anos, já está com 34 anos, já passou por algumas lesões, talvez ele não tenha a mesma pegada na marcação no meio de campo, mas qualidade com bola nos pés a gente sabe que ele tem. E
E assim, cara, o Souza é um jogador que, por exemplo, sempre comenta muito sobre voltar a jogar no futebol brasileiro no Vasco da Gama. Inclusive, existem ali notícias de que ele quer voltar ao Vasco em 2024, fazendo um contrato ali mais de produtividade, realmente já pensando em encerrar a sua carreira. Volante com bom porte físico, boa saída de bola, não é um cara que chega tanto ao campo de ataque, é mais um volante ali de contenção, que tem um bom passe, tem uma boa saída de jogo, mas assim, rapaziada, um contrato de produtividade pro Souza acho que pode valer a pena. Dependendo da situação, dependendo do elenco do time, se o time já não tiver opções para aquelas posições, se for fazer um contrato de produtividade. E também tem aquela parada, como o cara convive com lesões, não tem como você montar um elenco e não ter outra peça de reposição à altura ou melhor do que ele. Porque quando você monta um elenco tem que contar, cara, esse aqui se machuca muito. Então tem que ter alguma outra peça para quando ele estiver machucado, sabe? Aí é interessante talvez você contratar o Souza. Comenta aí embaixo, você contrataria ou não Souza para o seu time em 2024, chegando de graça, sem multa rescisória. O quarto nome dessa nossa lista é Everton Ribeiro, do Flamengo. Ele tem 34 anos de idade, atualmente não faz a sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. Talvez essa, você contando todas as últimas temporadas do Everton Ribeiro recente, seja a pior. Já tem 34 anos, não é mais nenhum garoto, não é mais nenhum jogador veloz, nunca foi um jogador veloz na sua carreira, sempre foi um cara que trabalhou muito com a bola nos pés. Pode ser que ele renove com o Flamengo, ainda está sendo discutida essa renovação, mas também se pintarem outras propostas interessantes para Everton Ribeiro, eu tenho certeza que ele vai pensar e vai ficar balançado dependendo se for uma proposta melhor ou pior do que a do Flamengo. No meu modo de ver, tem muita qualidade técnica, ainda é um jogador que tem um bom passe, é um jogador que você pode ainda contar com ele em grandes jogos, não é um cara que tem tantas lesões, só que assim, a gente tem que considerar que ele caiu de produção essa temporada. Será que o Everton Ribeiro, com 35 anos, quando ele for fazer no próximo ano, vai valer a pena ou não? Você tem que colocar tudo isso na mesa. E até, assim, cara, esses jogadores com a idade um pouco superior, você tem que fazer contratos menores, às vezes contrato de produtividade. É difícil dos jogadores aceitarem esse contrato de produtividade, só que o Everton Ribeiro é mais um jogador que tá ficando livre no mercado aí pro seu time contratar. O quinto nome dessa lista é o atacante Bruno Henrique, do Flamengo. Também existem notícias de que ele pode renovar o seu contrato com a equipe rubro-negra. Bruno Henrique tem 32 anos, é um pouco mais jovem. Esse sim vem fazendo uma ótima temporada de 2023 pelo Flamengo, desde que retornou da lesão, desde que conseguiu ter uma sequência de jogos, talvez é o melhor jogador do Flamengo no momento, é o cara que consegue mais desequilibrar os jogos. Eu vi que o Flamengo ofereceu para ele 2 milhões ali de reais para uma renovação. Cara, não é qualquer time do futebol brasileiro que pode concorrer contra o Flamengo quando o assunto é salário alto. Então, se o teu time tiver condições de pagar mais de 2 milhões de reais pro Bruno Henrique e achar que ele vale a pena, eu acho que vale a pena pelo fato de ser um jogador que entrega muito também dentro de campo. Tem essa parte, ele entrega gol, entrega assistência, se entrega também dentro de campo, mas aí com certeza é o dirigente do seu time que tem que tomar essa opinião, que tem que entender se vale ou não a pena esse investimento. Outro time também ele que tem um interesse no Bruno Henrique, tá observando essa situação, é o Palmeiras, mas também não sei se o Palmeiras entraria nessa briga com o Flamengo por uma renovação de contrato com o Bruno Henrique. Só que o contrato dele também está se encerrando no final desse ano e ele pode chegar de graça ao seu time de coração. Comenta aí, você contrataria ou não o Bruno Henrique? E para finalizar essa nossa lista, temos o lateral João Pedro, do Grêmio. Jogador que está ficando também livre no mercado para chegar de graça a qualquer clube do futebol brasileiro. Tem muitos times do futebol brasileiro que tem problemas com laterais direito, que não tem lateral direito confiável, um lateral direito que ataca bem, que defende bem. Eu enxergo uma boa qualidade no João Pedro, principalmente no jogo ofensivo, e se ele não for ficar no Grêmio, com certeza vai ser opção para muito time grande aqui do futebol brasileiro. Acho que ele tem qualidade, acho que ele pode desenvolver um bom jogo e ser melhor do que muitos laterais de times grandes aqui no nosso Brasil. O João Pedro tem apenas 26 anos de idade, então é o jogador aqui dessa lista, o mais jovem, que talvez poderia de fato valer a pena para o seu time fazer um investimento em uma contratação. Mas comenta aí embaixo a opinião de vocês, qual desses nomes vocês contratariam para o seu time de coração? Algum deles você acha que vale a pena, acha que não vale a pena? Qual você faria um contrato de produtividade ou não? Comenta aí embaixo a sua opinião, que é sempre muito importante o seu feedback. Beleza? Não esqueça de compartilhar esse nosso vídeo. Se quiser mais vídeos assim de jogadores livres no mercado, talvez jogadores lá do futebol europeu, do futebol internacional, posso trazer também aqui no canal para vocês, é só vocês comentarem. Show? Ficou nessa, abração do Francisco, é nóis.